Neste vídeo, nós vamos ver mais a fundo a aba de programação e os recursos dela. Os blocos de programação, eles são divididos em duas categorias. Os internos, que são a estrutura da programação, são eles que nós usamos para trabalhar com os componentes. Então, são eles que vão realizar as funções principais que nós precisamos no aplicativo. Tipo no nosso exemplo anterior, onde nós mudamos a cor do botão e nós vimos que a gente precisou pegar a variável de cor dessa seção aqui. Então, é como se o comando do usuário viesse dos blocos de componente, mas quem realiza as funções dentro da programação do aplicativo são os blocos internos. Os blocos de componente vão ter as ferramentas e funções relativas ao componente que foi fixado na tela. Como no nosso exemplo que a gente viu que a função de identificar clique vem do componente de botão. Nós sempre vamos usar os dois conjuntos para montar a programação, mesmo que seja só pegar um bloco de variável para mudar a cor ou o texto em algum lugar. Nos blocos internos é onde nós vamos encontrar várias ferramentas que vemos em outras linguagens de programação, mas em formato de bloco, que facilita muito as coisas. Na aba de controle, por exemplo, nós temos algumas funções muito comuns na programação, como o if, que é o bloco se então, onde nós podemos definir uma condição e, se ela for verdadeira, o nosso aplicativo faz alguma coisa, como, por exemplo, fazer um botão que tem a resposta certa e, se o usuário apertar esse botão, aparece um texto dizendo resposta correta. Também temos as estruturas de repetição, como o while e o for, que podem criar loops no nosso programa, como contadores e outras coisas. Nessa mesma categoria, nós temos alguns recursos para controlar o aplicativo, mas de uma forma geral mais as telas. Então, nós podemos criar condições para que o aplicativo abra outra tela, ou feche, ou simplesmente encerre o aplicativo. Fazendo em conjunto com um botão, por exemplo, fica bem interessante, porque dá para fazer um menu que pode abrir vários recursos dentro do próprio aplicativo. Entre os recursos principais da aba de controles internos, além da aba de controle, vão ter a aba de matemática, onde é possível executar cálculos simples e complexos, como a função seno, cosseno, tangente. Temos também a aba de texto, onde podemos inserir algo a ser escrito, como uma variável, ou manipular algum texto, como botar todas as letras em maiúsculas ou dividir o texto em alguma parte. E temos também a aba de cores, que nós já tínhamos visto melhor no exemplo, onde podemos pegar uma variável de cor ou definir uma cor específica usando o formato RGB. Os outros recursos que a gente tem aqui nos comandos internos são um pouco mais complexos e não vão ser usados em muitos aplicativos simples, porque com esses recursos básicos já dá para fazer bastante coisa. Então, a partir desses recursos que nós vimos, vamos fazer um exemplo de uma calculadora simples, que vai fazer só um tipo de operação: somar, subtrair, multiplicar ou dividir com dois números que o usuário inserir. Então, vamos apagar essa programação do botão. Basta ir excluindo bloco por bloco. Você pode ir arrastando para a lixeira ou selecionando o bloco e apertando Delete. E caso você esteja simulando no computador ou no celular, clica aqui em cima e bota para... esse aviso ele sempre aparece quando você exclui todos os blocos da programação. Então, caso você tenha excluído mesmo, é só você apertar OK, salvar a tela vazia. Se tiver sido um erro, um bug do próprio sistema, ou você tiver feito alguma coisa sem querer, você clica não voltar à versão anterior, que vai voltar os blocos para sua área de trabalho. Então, se você estiver simulando, tanto no celular ou no emulador, você clica aqui reiniciar a conexão para encerrar e não dar nenhum bug no sistema quando você estiver emulando. Vamos lá na tela de designer e apagar tudo também. Selecionando cada componente que nós adicionamos aqui e botando apagar aqui embaixo. Agora que está tudo limpo, é como se a gente tivesse começado o projeto do zero. Se você quiser salvar aquele outro projeto, você podia vir aqui também em projetos e iniciar novo projeto. E aquele projeto vai ficar salvo, mas
eu queria mostrar como apagava cada componente, cada bloco lá da área de trabalho. Então, nós vamos precisar adicionar duas caixas de texto, que vai ser onde o usuário vai inserir os números que ele vai querer fazer a operação. Uma caixa de legenda, que vai ser onde vai aparecer o resultado. E um botão, que quando ele for clicado, vai ser feita a operação com esses dois números que o usuário inseriu. Para ficar mais interessante, e também para não ter erros do usuário tentar, por exemplo, somar duas palavras, a gente vai vir aqui, clicar em caixa de texto 1 e ver as propriedades e clicar nessa parte somente em números. A gente vai fazer isso para as duas caixas de texto, porque aí quando o usuário clicar para inserir o texto, vai aparecer o teclado numérico, então ele só vai poder colocar números para serem trabalhados. Após isso, nós vamos para a aba de blocos para começar a escrever o programa. Nós vamos inserir duas variáveis, que vão ser os dois números. Então, a gente precisa pegar essa propriedade aqui, duas vezes, que vai pegar os dois valores que o usuário inserir naquela caixa de texto para a gente poder trabalhar com eles dentro da programação. A gente usa esse recurso porque a partir do momento que o usuário insere o valor, a gente vai começar a trabalhar com esses valores como se fossem variáveis dentro do programa. Então, ele vai poder inserir outros valores e a operação vai continuar funcionando. Se a gente trabalhasse com o valor que ele insere de uma vez só, por exemplo, se a gente pegasse o valor daquela caixa de texto e fizesse a operação, a gente ia conseguir fazer essa operação uma vez só e ia ter que reiniciar o aplicativo. Como vão ser valores numéricos, a gente precisa adicionar uma variável numérica para indicar que essas duas variáveis vão ser números. Só para o programa reconhecer mesmo. Então a gente arrasta esses dois valores genéricos para esses dois encaixes. E a gente precisa dar um nome também para nossa variável. Então eu vou chamar aqui de número 1 e a outra de número 2. Como a soma vai ser feita quando o botão for clicado, a gente vai usar o recurso da componente do botão 1. Então, a gente vai usar aquela mesma função que a gente usou para alterar a cor, que vai ser quando o botão 1.click, que ele vai iniciar o processo de quando o botão for clicado, a gente vai criar uma programação dentro dele para somar os dois valores. Para o nosso programa fazer a operação com esses dois números, primeiro ele precisa saber qual foi o valor inserido pelo usuário. Então, a gente vai pegar esse comando ajustar, que está dentro dessa aba de variáveis. A gente vai precisar de dois, porque são dois valores. E vai encaixar eles aqui dentro. Então, a gente vai atribuir o valor que a gente quer para essas duas variáveis. Então, é como se quando o botão fosse clicado, o nosso programa vai reconhecer qual valor que o usuário inseriu. Então, para ele descobrir qual foi o valor que o usuário inseriu, nós vamos atribuir essa aqui a global número 1 e essa aqui a global número 2. E a gente vai ter que pegar os valores que o usuário inseriu na caixa de texto. Então, a função que vai mostrar o que está escrito na caixa de texto vai ser essa aqui. Ela vai nos dar informação do que o usuário inseriu na caixa de texto. Então, a gente vai atribuir a caixa de texto 1 ao valor global número 1 e a gente vai atribuir o valor que foi colocado na caixa de texto 2 ao global número 2. Fazendo isso, o nosso programa consegue ler os valores que o usuário colocou e substituir pelas nossas variáveis corretamente. Então, agora que a gente já tem os valores, a gente só precisa colocar a programação para mostrar esse valor para o usuário e fazer a soma. Então, agora que a gente consegue identificar os dois valores que o usuário inseriu, a gente só precisa adicionar a programação que vai fazer a operação com esses dois valores
e exibir o resultado para o usuário. Como a gente vai exibir o resultado na legenda, a gente vai vir aqui no componente legenda 1 e vai buscar a função que vai alterar o texto da legenda para a operação que a gente fizer com os dois números. Então, no caso, vai ser ajustar legenda 1.texto. Essa propriedade ela vai alterar o que está escrito na legenda para o valor que a gente quer. Então, a gente vai encaixar aqui, porque a gente quer que esse valor só mude quando o botão for clicado. Como a gente já tem os dois valores armazenados, a gente só precisa ajustar o texto da legenda para o número que vai ser a operação que a gente vai fazer. Então a gente vem aqui em matemática e procura o bloco de operação. Vamos fazer esse bloco de soma. Então quando a gente encaixar aqui, o nosso texto da legenda vai alterar para a soma de dois componentes. No caso, os nossos dois componentes vão estar armazenados na variável número 1 e número 2. Então a gente vem aqui em variáveis, obter, e a gente preenche aqui com a variável de cada valor. Então, no caso, o valor que foi inserido na caixa de texto 1 vai estar na global número 1. A gente pega outro bloco, coloca no segundo, que vai ser a soma dos dois valores, e aqui a gente vai somar com a global número 2. Quando isso estiver pronto, o nosso aplicativo vai realizar a soma desses dois valores quando o botão for clicado. Agora a gente pode testar no emulador para ver se ele está funcionando. Então vem aqui em conectar e, como eu falei no outro vídeo, você pode fazer pelo emulador ou pelo assistente. Como eu já estou com o emulador aberto aqui, eu vou só trocar a tela e o aplicativo já está rodando. Então, como eu tinha falado, quando a gente colocar para escrever aqui, no celular vai aparecer só o teclado numérico. No caso desse simulador aqui não está aparecendo, mas no celular vai aparecer. Então vamos testar. Ele tem que fazer a soma dos dois números. Então na caixa de texto 1 a gente coloca um valor, por exemplo, 6. E na caixa de texto 2 a gente coloca 4. Então quando o botão for apertado, ele vai ter que mostrar aqui na legenda 1 o valor da soma dos dois valores que foram inseridos. Então está funcionando. Agora vamos tentar alterar os valores para ver se está tudo funcionando certinho. Podemos ver que mesmo com recursos bem básicos, a gente pode fazer um aplicativo que funciona bem e não é muito complexo de fazer. A programação é bem tranquila e o esquema em blocos ele facilita bastante, tanto a compreensão quanto a visualização do nosso programa.